Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me. Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Pai querido, dá-nos nesta hora, Pai, discernimento, e que a presença do Senhor, que o poder do Senhor, que esse toque irresistível do Senhor esteja sobre a nossa vida. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse salmo foi escrito aproximadamente um pouco mais de 10 anos depois do Salmo 51, que a gente viu a semana passada, não é? 10 anos depois. E ainda que Deus tivesse perdoado o pecado de Davi, o adultério de Davi, o assassinato de Davi, cada uma das profecias de Natã vieram a se cumprir, cada uma delas. E nós podemos ver esses acontecimentos descritos no segundo livro de Samuel, desde o capítulo 13 até o capítulo 17. Cada uma das profecias que Natã fez naquele momento em que ele repreendeu Davi, vão acontecendo nesse período de 2 Samuel 13 a 17. Não foi nada bom tudo o que aconteceu, porque às vezes a gente imagina que a gente pode ficar isento das consequências do pecado, mas ainda que haja perdão de Deus, o pecado tem consequências naturais na nossa vida. E aí quando a gente olha para a história de Davi, a gente vai vendo as consequências do pecado de Davi na família dele. Primeiro, Tamar, não é? Irmã de Absalão, não é? Foi estuprada pelo seu meio-irmão Amnon. E de repente isso virou um segredo de família sem qualquer atitude de Davi, porque ele não tinha moral para cobrar coisas dos seus próprios filhos. 2 anos depois, Absalão mata Amnon, vingando a sua irmã, e foge, não é, para morar com o seu avô fora do país. Ele fica exilado ali por alguns anos, e depois, por interferência dos amigos de Davi, ele retorna à terra, mas Davi decide não vê-lo, permite que ele volte, mas não vai ver o filho, e nem permite que o filho fale com ele. E depois de anos de silêncio, outra vez por interferência dos amigos de Davi, há um reencontro, mas o clima entre eles nunca mais foi o mesmo. E depois desse reencontro, Absalão inicia uma campanha de marketing político, denegrindo a imagem de homem justo de Davi e se colocando como uma alternativa viável de um futuro melhor para a nação. E aí então ele sai com os homens à frente, a sua carruagem, e vai fazendo a propaganda política: olha, se eu fosse rei, não seria desse jeito, haveria justiça nessa terra, e assim por diante. Como consequência disso, não é? A campanha foi abraçada por Aitofel, o mais sábio conselheiro político de Davi. Agora, sabe quem era Aitofel? O vovô de Betsabá. E ele então articulou junto com Absalão uma revolução. E essa revolução tem início e ela parece sem volta, pois contava com o apoio dos ministros do governo de Davi
e de todo o exército de Davi, orquestrado por Aitofel. E é nesse contexto que ele vai escrever esse salmo, quando ele está fugindo da cidade de Jerusalém. Ele sai com 600 homens da sua guarda pessoal, no meio da noite, descalço, com a cabeça coberta, e ele vai subindo o Monte das Oliveiras, não é? Olhando para trás e enxergando a cidade, e completamente desprovido de qualquer coisa. Ele vai com as suas esposas, os seus filhos, esses 600 soldados leais, e tudo fica para trás, enquanto que o seu filho Absalão vem chegando com os ministros de governo, mais de 200 políticos fortes que estavam com ele, mais todo o exército. E aí, quando ele chega ali, ele foge para algum lugar que ele não sabe para onde, porque parece que agora acabou, não tem jeito. E quando Absalão chega na cidade de Jerusalém, Aitofel dá um conselho para Absalão, diz assim: olha, o povo precisa entender que essa revolução não tem volta, que você e o seu pai não vão reatar amizades, que não vai ter como, eles vão ter que optar. E a única maneira de fazer isso é você montando uma tenda aqui no pátio, para que todo o povo veja essa tenda. E sobraram 10 concubinas de Davi que estavam cuidando do palácio, e você vai dormir com essas 10 concubinas de Davi nessa tenda na frente de todo o povo, para todo mundo saber que não tem mais volta. É interessante, né? Porque era exatamente isso que Natã falou que um dia aconteceria. 2 Samuel 12, versículos 10 a 12, diz assim: portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Todas as profecias de Natã se cumpriram. Mas é em meio a esta tragédia que Davi recoloca em perspectiva a sua vida. E a ideia que Deus agora vai dar para Davi é exatamente essa que nós cantamos, não é? Sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor eu não sou nada. E nesse salmo Davi declara os motivos desta nova perspectiva. Por que ele está dizendo sem o Senhor eu não sou nada? A primeira questão que está aqui, não é? É que só o Senhor pode ser o meu escudo. E ele vai entender isso da maneira mais dura possível. E ele vai dizer nos versículos de 1 a 3: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória que me fazes andar de cabeça erguida. Quem visse Davi saindo da cidade, diria que acabou, não tem mais jeito. Para pensar. Acabou, não tem mais jeito. Saindo dali descalço, cabeça coberta, triste. E a Bíblia diz que enquanto ele estava saindo assim da cidade, apareceu um homem chamado Simei, um dos descendentes de Saul, que começou a tirar pedras em Davi. Jogava pedras, e quando ele não achava pedra, ele pegava um torrão de pedra e jogava, de terra, e jogava terra.
E ele gritava para Davi: homem sanguinário, nem Deus pode salvá-lo, acabou, não tem mais jeito para você. Mas nessa hora Deus começa a dar a ele uma nova perspectiva, a perspectiva de que de nada valem os exércitos que nós temos, ou de nada valiam os exércitos que ele tinha formado, de que não valia nada o palácio que ele tinha construído, que não valiam nada as vitórias que ele tinha conquistado, que não valiam nada as táticas militares que ele tinha criado, porque sempre a sua única esperança tinha sido o Senhor. É interessante como a gente perde rapidamente a perspectiva. Há momentos na nossa vida que a gente tem clara certeza de que tudo depende de Deus na nossa vida. Mas há momentos na nossa vida que a gente tem a ilusão de que a gente tem trunfos na nossa mão. E naquela hora que ele está saindo dali, Simei está jogando pedra, aquele negócio todo, ele diz assim: olha, exército não vale nada, dinheiro não vale nada, estratégia não vale nada, sucesso não vale nada. Se Deus não for o meu escudo, eu estou perdido. E na verdade, sempre estive perdido se Deus não tivesse sido o meu escudo. Quantas vezes nós imaginamos que temos muitos escudos à nossa disposição, ou que eles são a nossa segurança, até que algo novo aconteça e aí descobrimos que só o Senhor pode ser o nosso escudo. Só Ele pode confundir as estratégias malignas que foram montadas contra nós. E quando nós lemos a história, nós descobrimos que o Senhor foi o escudo de Davi outra vez. Enquanto ele está saindo sem esperança, sem jeito, sem nada, Deus está trabalhando lá no palácio. Absalão toma o palácio, os exércitos estão a seu favor, os ministros estão a seu favor, e ele reúne o conselho para saber qual será o próximo passo. E aí Aitofel, que era o mais sábio de todos os conselheiros, ele dá um conselho que seria o fim de Davi. Ele diz assim: rei, você me permita capitanear ou ser o general de 12.000 homens. Você me dá 12.000 homens do seu exército, você não precisa nem sair do palácio. Davi está com 600 homens, está abatido, não tem estratégia, não tem para onde ir. Agora é a hora da gente liquidar essa fatura. A gente vai para lá com os 12.000 homens, e o plano é o seguinte: não entrar em guerra, para o Senhor ser o rei de todo o povo e viver em paz. E quando eu cercar os 600 homens, eu vou dizer o seguinte: olha, Absalão não quer o mal do povo, ele não quer lutar contra o seu próprio povo. Então o problema é entre pai e filho, deixa os dois se resolverem. Eu vou levar Davi para ser julgado por Absalão, e todos do exército que entregarem Davi serão perdoados e reintegrados à força militar. Vai ter uma anistia geral e irrestrita. E quando isso acontecer, o Senhor vai ser outra vez o rei de todo o povo. E vai ter só um homem que vai ser julgado, que é Davi, pelos seus próprios erros. E aí então, Absalão disse: esse é um bom conselho. Olha que coisa boa, não vai ter guerra. Mas Deus tinha plantado no meio dos conselheiros de Absalão Uzai.
E Uzai disse: não faça isso. Os homens de Davi são homens valentes, eles não vão se render. E como Davi já fugiu no passado nas cavernas, ele se escondeu, ele vai se esconder de novo. E se tiver alguma baixa do seu exército com 12.000 homens, vai ser uma vergonha absoluta. Então é melhor o senhor não fazer isso, o senhor fazer uma convocação de todo o aparato militar de Israel e Judá, e nós vamos reunir todo o exército, e o senhor vai capitaneando, vai à frente de toda a batalha, e quando o senhor tiver a vitória, o senhor vai ser o único vitorioso. E aí então Absalão disse: gostei mais desse conselho. Mas olha só o que a Bíblia diz em 2 Samuel 17:14. O Senhor Deus havia resolvido que os bons conselhos de Aitofel não seriam seguidos, para que assim o castigo do Senhor caísse sobre Absalão. Davi não sabia do que estava acontecendo no palácio nessa hora, mas ele sabia que só o Senhor poderia ser o seu escudo. A grande lição que esse texto me apresenta é que muitas vezes nós pensamos que nós sabemos empunhar os nossos escudos, mas na verdade não existe escudo grande demais ou guerreiro hábil demais para enfrentar a vida. A nossa vida precisa de uma perspectiva certa, e a perspectiva certa é: só o Senhor pode ser o meu verdadeiro escudo. E a lição que fica é que em todo tempo, em qualquer circunstância, eu preciso desesperadamente de Deus, porque tudo aquilo que a gente imagina que tem força para nos proteger, da noite para o dia, ou do dia para a noite, pode perder completamente a sua força. Em questão de horas, a mudança do governo em Israel aconteceu. Não foram dias, foram horas. De repente. Mas mesmo assim, quando o Senhor é o nosso escudo, não importa quais sejam as estratégias, qual seja o número do exército, não importa quais sejam os outros escudos, Deus continua sendo Deus Todo-Poderoso, que faz diferença na nossa vida. Segunda coisa que esse texto me ensina sobre perspectiva é: só o Senhor é a minha glória. Verso 3 diz assim: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória, e me fazes andar de cabeça erguida. Aqui havia uma lição que só podia ser aprendida pela fé. E a lição é: na verdade, qual é a verdadeira glória de um homem, de uma pessoa? É como se Davi estivesse dizendo para a gente: sabe, nesse momento a ilusão já passou. Eu imaginava que a minha glória estaria quando assumisse o trono, lá no passado. Porque o Senhor me ungiu quando criança, eu esperei tanto tempo para chegar lá, fui perseguido, mas chegou o dia que eu assumi o trono. Mas hoje eu descobri que a minha glória não estava na coroa de um rei. E olha que a coroa de Davi era algo espetacular. Davi usava uma coroa de ouro que pesava 34 quilos, cravada de pedras preciosas.
Você vai encontrar isso em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 30. Eu fiz uma continha. Quanto valeria essa coroa de ouro? Sem as pedras preciosas, porque eu não sei que pedras eram essas, quantos quilates. Então só o ouro que ele carregava na cabeça valia a preço de hoje, pela cotação do ouro, R$5.217.504, que ele andava ostentando assim, punha na cabeça e saía andando, com 5 milhões de tralalá na cabeça. Mas a coroa não tinha ido com ele, tinha ficado lá em Jerusalém. E na verdade, a coroa nunca tinha sido a sua glória. Na verdade, aquela coroa de 34 quilos de ouro era só ilusão. Ilusão de glória. A glória de Davi sempre fora o derramar do Espírito Santo na sua vida. E a desgraça de Davi toda vez foi quando ele se afastou da presença de Deus. Eu acho que Davi pensou, enquanto ele estava caminhando por ali, ele disse assim: eu imaginei que a minha glória fosse o canto do povo, a me elogiar pelos feitos de coragem e vitória, porque Davi sempre foi um rei aclamado. Ele entrava na cidade depois de uma vitória e as pessoas aplaudiam. Quando ele trazia os despojos dos povos que ele tinha conquistado, a cidade entrava em frenesi e celebrava. Havia canções celebrando as vitórias de Davi. Mas naquela noite ele tinha saído sozinho lá com aquele grupinho de homens e mulheres que o acompanhavam, descalço, com a cabeça coberta, sendo apedrejado pelo caminho, terra jogada sobre ele. E aí ele vai descobrir que a glória dele nunca tinha sido o aplauso das pessoas. Porque o mesmo povo que aplaude um dia, abandona no outro. O exército com que ele ganhou as vitórias mudou de lado. Mefibosete, filho de Jonatas, que era convidado e comia à mesa de Davi todos os dias, era como se fosse um sobrinho dele, agora está se preparando para tentar tomar o governo de Absalão e abandona Davi. Todos os ministros de governo ficaram em Jerusalém, nenhum deles acompanhou Davi. O que eu tenho descoberto é que toda a glória que busquei não vale nada, é isso que Davi está dizendo. Porque assim como ela vem, ela vai embora. Quantas vezes a gente está colocando a nossa alegria, nossa esperança, a nossa certeza, não apenas nos escudos, mas naquele sentimento, né, de alcançar os louros da vida, achando que eles têm significado. Mas ele está dizendo: sabe de uma coisa, eu descobri que não apenas o Senhor é o meu escudo, mas a verdadeira glória é a glória que o Senhor lança sobre nós e derrama sobre a nossa vida. É a presença do Senhor, é o poder do Senhor, é a certeza do Senhor, é a vida eterna que o Senhor nos dá. Ele está dizendo: eu descobri que a verdadeira glória de um homem é o Senhor, servi-lo sempre será glória, porque tu és o Senhor da glória. Honrar a Deus com a nossa vida é a verdadeira glória, pois de alguma maneira, quando assim fazemos,
a sua glória brilha sobre a nossa vida. E a verdadeira glória é eterna, ela procede da tua eternidade, é tua, mas se reflete na nossa vida. Quantas vezes há pessoas que gastam uma vida inteira buscando uma glória que pode durar tão pouco, quando o Senhor nos convida a refletir a glória eterna da sua soberana majestade, hoje e para toda a eternidade. E sabe o que é pior? É que se ainda sobrasse alguma glória na gente, no dia que a gente encontrar o Senhor da glória, e isso está lá no livro do Apocalipse, toda a glória, e lá está simbolizada na forma de coroa, será lançada aos pés do Senhor da glória. Diz a Bíblia que naquele dia, não é? Os anciãos, os 24 anciãos representando todo o povo de Deus, não é? Por toda a eternidade, quando olharem para a glória e majestade do Senhor, vão pegar as suas coroas que Deus deu de glória e vão dizer: não dá para ficar com a minha coroa diante da glória e majestade do Senhor, e vão lançar aos pés do Senhor da glória. O que a Bíblia está ensinando para mim e para você é que a nossa vida precisa de perspectivas novas. Nós somos ensinados nessa vida a viver diante de algumas perspectivas do dia a dia. E a perspectiva do dia a dia, ela tem valores humanos. E a gente pensa assim: onde vai estar o meu escudo? Olha, o meu escudo está, quem sabe, no título que eu ganhei numa universidade. E aí vem uma época de desemprego, e você não consegue emprego nem com a melhor universidade que você fez. Aí você diz assim: o meu escudo é ter aquele dinheiro guardado em tal lugar. Espero que não aconteça de novo. Mas nós já tivemos isso nesse país, que chegou um presidente maluco e disse: todo o dinheiro que está guardado agora vai ser do governo. Eu vou devolver um dia, mas vou dar um deságio de 80%. Foi o que ele fez. Quem é dessa época aqui? Levanta a mão. Tem alguns aqui, né? Não tinha dinheiro para nada. Não é verdade isso? Essa igreja tinha vendido uma propriedade que achava que com aquele dinheiro ia construir o templo. O governo ficou com quase todo o dinheiro. Gente, mas se a gente está aqui nesse templo é porque o Senhor é o nosso escudo. Está entendendo? O Senhor é o nosso escudo. Nós precisamos de uma mudança de perspectiva. Às vezes a gente está procurando algumas coisas, achando que elas vão preencher a nossa vida, e elas não vão preencher a nossa vida. E nós imaginamos que essas serão as coroas de glória que vão ficar na nossa cabeça. Mas a única coisa e a única pessoa que pode realmente dar sentido, significado, perspectiva para a nossa vida é o Senhor. Eu quero terminar contando o final dessa história. Davi vai voltar para o seu trono.
não porque ele tinha o melhor exército, mas porque o Senhor era o seu escudo. E ele vai mudar de vida, não porque ele agora tem uma coroa de 34 quilos de ouro, porque daqui até o final da sua vida ele vai entender que a única glória que perdura é o Senhor abençoando a nossa vida. E é interessante porque às vezes a gente ouve a palavra de Deus e não responde à voz do Senhor e perde a bênção de Deus. Eu estava lendo a história de um grande socorro de Deus, onde o profeta disse para o rei: olha, amanhã, por essas horas, você vai poder comprar. Eles estavam num cerco, os inimigos tinham cercado a cidade e não tinha comida, eles morriam de fome quando era assim. E ele disse assim: nós vamos comprar a comida muito barata. E aí deu os preços da época assim: olha, 30 quilos disso por tanto, 40 quilos daquilo por tanto, valores irrisórios. E o general que estava do lado do rei disse assim: olha, mesmo que Deus fizesse cair, não é, o trigo do céu, seria impossível a gente conseguir fazer isso. E aí o profeta virou para ele e falou assim: que pena que você pensa assim, porque você vai ver isso com os seus olhos, mas não vai desfrutar disso que você viu. E aí então no dia seguinte eles descobrem que houve alguma coisa lá no acampamento, e o acampamento dos inimigos é abandonado. Chegam lá os leprosos dizendo: olha, tem muita comida aqui, vocês estão morrendo de fome, pode abrir o portão e venham, porque tem comida demais. E aí então vai o rei acompanhado desse general para ver essa comida que tem demais. E quando o povo fica sabendo que tem comida demais lá de fora, atropela o general. Ele vê a comida e morre atropelado pelo povo. E sabe por que eu estou falando isso? É porque às vezes a gente ouve das coisas tremendas de Deus e não consegue crer que Ele é o nosso escudo e Ele é a nossa glória. E a gente vive vendo os milagres de Deus na vida dos outros e sendo atropelado pela vida. Nessa manhã eu queria convidar você a entender que você precisa do Senhor mais do que tudo, e que Ele é o escudo, Ele é a verdadeira glória, e que a nossa vida precisa ser colocada em perspectiva. E a perspectiva é o Senhor, não tem outro jeito. Daqui a pouquinho a gente vai partilhar do pão e do vinho aqui. É um pedacinho pequenininho de pão, bem pequenininho, que os diáconos cortaram hoje cedinho para a gente poder comer nessa refeição simbólica. O cálice é muito pequenininho, é menor do que aquele remédio que o seu filho toma lá, do que o xarope. Não é verdade? Pequenininho mesmo. Mas sabe o que eles representam? O suprimento de Deus na nossa vida, o socorro de Deus na nossa vida, a proteção de Deus na nossa vida. Por isso Jesus veio a esse mundo. Se eu olhar para o tamanho do pão e para a quantidade em ml que tem ali naquele cálice pequenininho, que é simbólico, alguém poderia dizer: é impossível que haja suprimento suficiente de Deus.
Mas é assim que funcionam as coisas de Deus. Elas funcionam pela fé. A gente toma posse pela fé de uma promessa. A gente não toma posse pela fé de uma coroa de 34 quilos de ouro. A gente toma posse pela fé de uma promessa, a promessa da vida eterna, a promessa que Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, a promessa de que Ele é a nossa força, a nossa esperança, que Ele nos sustenta, que Ele nos ampara, que Ele é a nossa bênção. É uma promessa. Mas quando eu creio no Deus da promessa, e quando Ele coloca na minha mão os pequenos símbolos, eu acho que quando chegou a notícia dos espiões de Davi lá no palácio, de que o conselho de Aitofel foi rejeitado, naquele dia ele disse: muito obrigado, Senhor, porque esse aqui é o sinal da tua promessa de que tu és o meu escudo. Ninguém rejeitava o conselho de Aitofel. Ninguém. Ele era tido como o homem mais sábio do reino. Obrigado, Senhor, porque tu és o meu escudo. Deus está colocando na tua mão hoje um pequeno símbolo, pãozinho, um cálice. Mas esse aqui, diz a Bíblia, é o símbolo da nova aliança, do pacto que Deus fez com cada um de nós. E esse pacto é um pacto de vida. Por isso eu preciso colocar a minha vida em perspectiva e dizer: Senhor, o que eu vou buscar é o teu plano, o teu projeto e o teu propósito para mim, porque sem ti eu nada posso fazer. Tu és a minha coroa, a minha glória.